Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Saúde 4.0, um podcast que foi desenhado para falar sobre saúde de uma maneira mais descontraída, desmistificando algumas coisas. Mas antes da gente começar a falar do nosso tema de hoje, da gente conversar com a nossa entrevistada, Rogério, muito obrigado mais uma vez pela parceria, seja bem-vindo. Obrigado você, meu amigo Igor Andrade. A gente está no segundo episódio do Saúde 4.0. Como nós dissemos aqui, é um podcast, né, que a gente previu toda semana aqui, agradecendo também a parceria com o Grupo Difusora. E hoje nós vamos trazer aqui uma convidada muito especial. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutora Ana. Obrigada, eu que agradeço. Bom, a gente vai conversar hoje aqui com a doutora Ana Cláudia. A doutora Ana Cláudia Santana Cano, ela é médica nutróloga. As pessoas confundem com nutricionista, né, doutora? Exatamente. Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente, já iniciando o nosso bate-papo, o que é um médico nutrólogo, né, e como é que a senhora escolheu também essa área da medicina. Bom, o médico nutrólogo, a diferença básica assim, entre o nutrólogo e do nutricionista é que o nutrólogo ele faz a formação em medicina e o nutricionista a formação em nutrição. E na prática, o médico ele atua bastante em prevenção, diagnóstico, tratamento das doenças relacionadas à alimentação. E o nutricionista ele faz mais o planejamento alimentar. Então, tem uma diferença aí na prática real mesmo. Entendi. Entendi. Doutora, mas assim, médica nutróloga não é a sua primeira formação, né? De onde que vem a doutora Ana, antes de chegar como nutróloga? Bom, a doutora Ana já rodou bastante por aí, né? Eu me formei em 99. Eu entrei em 99, me formei em 2004, né? Então, agora em 2024, nós fizemos 20 anos de formado. Eu fiz 2 anos de clínica médica. Comecei cardiologia, parei, depois fiz terapia intensiva. 2 anos de terapia intensiva. Então, de formação, eu sou intensivista. Vim para Três Lagoas em 2010, coordenar a UTI do Hospital Auxiliadora. Fiquei na UTI 2 anos, tive burnout, primeira vez em 2012. Tive que sair, tive que me reinventar. Meu esposo ginecologista, ele veio para Três Lagoas por minha causa, né? Então, demorou um pouco para se estabelecer aqui. Quando estava mais ou menos tudo certo, eu falei, vamos embora, que aqui não tem mais nada para mim. Ele, não, a gente vai ter que continuar aqui agora. Aí, nessa época, eu me tornei médica legista, fiz concurso da Polícia Civil. E fiz um período de ultrassonografia para as pacientes gestantes, as pacientes dele também, que fiz vários cursos. E aí, em 2014, minha colega Vanessa Lima me convidou para Doutora voltar Vanessa, um abraço, doutora Vanessa. para voltar para a UTI da auxiliadora, tinha mudado o formato e tal, resolvi voltar e fiquei até o ano passado, mais 10 anos. E aí, de onde que surgiu, né, a nutrologia, né? Eu sempre me interessei por terapia nutricional da área hospitalar. Então, eu tenho uma especialização desde 2011, mais ou menos, eu fiz uma pós-graduação na área hospitalar, porque a UTI tem muito a ver, né, com a parte de terapia nutricional, que é alimentação por sonda, dieta enteral, parenteral, que é alimentação na veia. Então, no Hospital Auxiliadora, a gente montou o serviço em 2019, mais ou menos, e só em 2023 foi habilitado pelo SUS, mas desde então, sempre que tinha algo nesse sentido, eu e a equipe da terapia nutricional que atuávamos, né? Então, começou na parte hospitalar, nutrologia. E aí, nesse período todo mais uma vez, eu tive um burnout, depois da pandemia. Na pandemia foi tudo certo, parecia que eu estava investida de um poder sobrenatural, assim. Mas depois eu entendi que eu gostava muito de UTI, que eu era apaixonada por UTI, mas que, infelizmente, não era um ambiente que eu deveria ficar. Às vezes é aquela questão, nem tudo que a gente quer, a gente pode, né? Exatamente. A gente tem que pensar no primeiro o que eu posso, depois o que eu quero. E no caso da senhora, o burnout veio 2 vezes no lugar que você mais gostava de trabalhar. Exatamente. Doutora, muito interessante a gente, né, ouvir isso, porque a gente imagina, né, os profissionais todos, né, que estão nos acompanhando agora também, e até principalmente os pacientes, não imaginam como que é o ambiente, né, Peso. o peso disso para um profissional médico quando ele está dentro de uma instituição como um hospital grande, como é o Auxiliadora, num período de pandemia. Eu acho que foi o período assim mais desafiador, né? Imagino que para vocês. Como é que foi essa questão do burnout? A senhora descobriu isso ainda enquanto estava lá ou isso veio depois? Como é que foi isso?
A primeira vez foi em 2012, mais ou menos. Eu estava num nível de estresse muitíssimo elevado. Então, na UTI teve uma legislação que ela foi exatamente em 2012, chama RDC 7. Hum, A partir dessa legislação, tinha umas normas mínimas de funcionamento, mas antes disso, funcionava-se de qualquer forma, digamos assim. Então, hoje, por exemplo, depois dessa norma, tem que ter, por exemplo, um técnico de enfermagem para cada 2 leitos, um enfermeiro de plantão 24 horas. Nessa época, em 2012, não tinha isso. Então, era um técnico ou 2 para a UTI toda, se faltava, ficava um só. Era um enfermeiro 8 horas, não tinha um enfermeiro de plantão, então não tinha uma legislação específica. E acabava que isso aí Sobrecarregava todo mundo. sobrecarregava todo mundo. Era um ambiente muito estressante. Então, eu me lembro de ter 2 paradas cardíacas simultaneamente. E o que a gente inventou na pandemia, que era deixar o paciente conectado no ventilador, porque durante a parada cardíaca ficava no ambu, né? Aquele manual. A gente já tinha feito isso lá em 2012, porque não tinha como deixar 2 pessoas no ambu simultaneamente. Se eu tinha 2 técnicos de enfermagem e eu e mais um enfermeiro, tocando meu 2 paradas Deus. cardíacas. Trocando a roda Então, com o carro andando. o Trocando a roda com o ventilador carro já andando, ficava conectado literalmente. durante a parada. Então, quer dizer, isso aí a gente já tinha inventado, né? Então, assim, Só faltou patentear, né, era um doutora? período foi muito estressante para mim. Eu vim de Campo Grande, fiz residência, terapia intensiva, era um ambiente mais controlado, né? Eu ficava com 2 pacientes, enfim. E eu tinha um perfil, assim, muito perfeccionista também, né? Também isso aí me atrapalhava, uma certa inflexibilidade psicológica, né? Então, tudo foi propiciando a chegar até eu começar a ter sintomas. Então, eu comecei, ouvir barulho de monitor me dá vômito. Então, foi um Meu negócio Deus. bem sério, assim. E, Já vinha imediatamente a resposta ali, Aham. fisiológica mesmo, né? Fisiológica. e isso foi um dos, digamos, gatilhos para que você busca. Porque, assim, pelo que você contou, a curiosidade sempre esteve ali dentro do, né, do seu campo de atuação. É, é, os cursos que você fez, as coisas que aprendeu. E talvez o burnout tenha sido o gatilho para que você buscasse uma coisa menos intensa, como é um ambiente de UTI, e a questão de ser uma médica nutróloga surgiu desse ponto. Como que foi que Sim. a escolha Foi uma pela... construção, foi acontecendo, assim, né? Eu acredito muito que as coisas não acontecem muito por acaso, mas foi acontecendo de uma certa forma que a terapia nutricional já existia na minha vida. Então, quando eu voltei para a UTI em 2014, eu já tinha pós-terapia nutricional. Aí, em 2019, começamos o serviço. 2023 foi habilitado, então começou a vir uma verba. E eu já poderia começar a trabalhar com aquilo, né? Porque antes eu não recebia nada em relação àquilo. E era uma área que eu gostava, então eu pensei, não, isso aí pode ser uma área mais tranquila para mim. Mas antes disso, eu já tinha tido, eu já tratava depressão, né? Comecei o tratamento de depressão no primeiro ou segundo ano da faculdade. Segundo ano, mais ou menos, ano de 2000. Então, eu sempre me interessei muito por comportamento humano. Então, as minhas leituras extras eram sempre de coisas relacionadas à psicologia, comportamento. Então, já era uma coisa que sempre me interessou, até pela minha jornada pessoal. Então, eu fiz terapia desde essa época, desde o ano de 2000. Então, eu brinco que eu tenho umas 4 faculdades de psicologia já. Se juntar todo o tempo de terapia que eu tenho e estudos, né? E aí, eu fui buscando algo mais leve, né? Pra eu atuar. E aí, a terapia nutricional veio nesse momento. Quando eu percebi que eu poderia, realmente, eu deveria fazer uma transição de carreira, que eu precisava fazer uma transição de carreira para diminuir meu estresse, para ajudar na minha própria cura pessoal, né? E aí eu resolvi ficar só na terapia nutricional. Doutora, para as pessoas que às vezes não compreendem muito bem, né? A gente está falando aqui com todo tipo de pessoas, inclusive os leigos que não estão muito habituados nesse dia a dia do hospital. O nutrólogo, né, o médico nutrólogo, ele fica literalmente responsável por tudo que é servido no hospital de alimentação, é isso? Em linhas muito gerais ou é um trabalho diferente? Não, é um trabalho diferente. Quem é responsável pela parte da alimentação, a comida mesmo do hospital, que come pela boca, via oral, é o nutricionista. Certo. Então, tem um nutricionista responsável pela parte da cozinha. Uhum, É como se fossem 2 setores, assim. A parte de nutrição clínica, uhum. que é a parte do beira-leito, e a parte de nutrição da cozinha mesmo.
Então, a parte da cozinha, quem cuida é nutricionista. A parte da nutrição clínica tem uma equipe que tem nutricionista, tem médico, farmacêutico, enfermeiro, que é essa equipe de terapia nutricional que eu falei. Então, é uma equipe multidisciplinar e aí envolve tanto alimentação oral, quanto aquela alimentação por sonda, quanto a alimentação pela veia, que tem esses 3 tipos de Certo. alimentação, digamos. Uhum. E aí é onde o médico, ele atua nas 3 áreas, digamos. Porque, por exemplo, se às vezes o paciente está só com alimentação por via oral, mas ele não está aceitando muito bem, às vezes precisa ter uma intervenção médica, um medicamento para ajustar, para ele começar a aceitar melhor, ou algum medicamento para suspender, que estava inibindo a vontade dele comer, digamos assim. Então, tanto na via oral, quanto na via interal, quanto na via parenteral, tem a intervenção médica. Lógico que como são muitos pacientes, né, e geralmente é um médico só, dependendo do tamanho do hospital, a gente acaba direcionando mais para alimentação pela sonda e pela veia. E os nutricionistas, conforme a demanda, falam, doutor, ó, dá uma olhada naquele paciente ali, que ele não está aceitando muito bem, tem alguma coisa que possa ser feita, entendeu? Então, acaba a gente pegando mais filtrado, digamos assim. Mas é uma equipe multidisciplinar. Entendi. Então, essa equipe que trabalha junto ali, né? Sim, Tanto os profissionais da área de nutrição, né? Como a senhora disse, juntamente com os médicos também, cuidando de toda essa parte de alimentação, né? Dos pacientes, enfim, de todo sim. mundo que está ali no hospital. Ah, legal. Doutora, a senhora estava falando que dentro desse contexto, já estava habituada ali com a medicina, na nutrologia, né? Mas como que foi, assim, a escolha? Falando, vou fazer só isso agora, quero sair dessa vida maluca que é uma UTI, desse monte de bip na minha cabeça e eu quero apenas entre aspas, né, colocar uma aspas enorme aqui, a parte mais tranquila da medicina que é ser médica nutróloga. Como que Atender de um foi? jeito diferente, Olha, né? não foi fácil. Foi uma construção, né? Eu brinco que eu faço terapia até hoje, né? Eu saí da terapia agora, inclusive, antes de vir aqui. Meu compromisso de umas 2 era a minha terapia, que eu não largo. Então, foi uma construção. Eu fui me estruturando em vários aspectos da minha vida, inclusive financeiro, senão eu não poderia fazer essa transição. E aí eu falei: "Não, agora eu tô pronta". Porque a primeira vez que eu saí da UTI, eu percebi que aquilo me fez falta, eu não estava pronta, entendeu? Era como se eu não tivesse resolvido a minha história com a UTI, porque é uma paixão que eu tenho. Então eu não estava assim, eu não estava pronta. Eu saí por uma necessidade. Mas se eu falasse assim, o que me enche os olhos na medicina, eu falaria na terapia intensiva. Havia ficado algo para trás Algo ainda. para trás que eu precisava resolver. Eu acho que a pandemia foi bom nisso, porque eu tenho uma sensação que, tipo assim, nossa, eu fiz o que eu deveria ter feito na terapia intensiva. A minha contribuição para a sociedade, digamos assim, eu consegui dar, O entendeu? sentimento de dever Eu cumprido, tenho um né? sentimento de dever cumprido na terapia intensiva. Então eu falei assim, não, agora eu vou cuidar de mim. De fato, eu tenho que cuidar de mim. Então eu tenho que encontrar algo que me mova também, que eu goste também, e que não me faça tão mal, digamos assim, né? Porque, Desculpa te interromper. Eu acho que sim, assim, eu acho que o contexto é basicamente esse para todas as profissões, né? É uma coisa que eu brinco, que eu falo assim, daqui 50 anos eu vou sentar na beira da minha cama, eu vou falar, eu fiz o que eu queria, eu fiz o que eu precisava, sim, né? Então, assim, tem dois pesos e duas questões diferentes ali. Eu acho que é basicamente o que ela tá falando, que eu tenho a sensação de dever cumprido com o jornalismo, por exemplo, né, que a gente sai da faculdade de jornalismo, acho que vai colocar a capa do Super-Homem e vai salvar o mundo com a notícia e tudo mais, né? Mas eu também me encontro com a fotografia, por exemplo. Eu acho que é a minha terapia trabalhando com a fotografia. Eu acho que é mais ou menos esse caminho que ela tá explicando pra gente, para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo. E eu acho isso maravilhoso. E é uma jornada que foi sendo construída, né, foi doutora? construído. Imagino que hoje também você deve estar bastante satisfeita e feliz com os atendimentos que faz hoje, né? Sim. Queria E entender aí um pouquinho hoje, esses atendimentos e aí também. hoje, assim, a nutrologia é uma área que eu gosto, assim. Uhum. E, e eu fui aprendendo a gostar também, né? Porque a gente também consegue se adaptar às coisas na vida. E aí, quando eu fui atender os pós-operatórios de bariátrico lá no hospital regional, eu senti a necessidade de aprofundar mais na nutrologia da parte ambulatorial, porque eu Uhum. fazia mais hospitalar. E é um contexto muito diferente, né? Então, é um paciente que está ali, praticamente, o que você fizer, ele vai aceitar. Ele está com uma sonda, ele está com uma alimentação na veia. Então, assim, não tem muitas nuances, digamos assim.
é bem complexo, mas não tem nuances pessoais, muito nuances pessoais. Agora, um indivíduo, como ser humano, ele é bem mais complexo. O ambulatório de nutrologia é mais complexo. Aí eu senti a necessidade de fazer a pós-graduação em nutrologia, porque eu tinha a terapia nutricional, Uhum. que são 2 áreas separadas. Nossa, é muita coisa, né? É. A terapia nutricional é uma subespecialização dentro da terapia intensiva. É uma área de atuação, tem RQE, registro no CRM, tudo certinho. A nutrologia é uma outra especialização. Aí eu fiz a pós-graduação de nutrologia, fiz o título de nutrologia, porque eu também tenho isso, né? Se eu não tiver o título, parece que eu não estou preparada para atuar. Aí eu falei, não, agora eu vou para o consultório. E aí eu fui para o consultório, mas você sabe que eu me senti assim, gente, mas falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E aí começou, e as coisas não acontecem por acaso. Aí começou a aparecer medicina do estilo de vida para mim. Medicina do estilo de vida, medicina, que não tem nada a ver com medicina integrativa, que não tem nada a ver com... E eu falei, não, eu vou atrás disso. Aí eu fiz uma entrevista com o pessoal da MEV Brasil e comecei a formação da medicina do estilo de vida. Que aí é a hora que eu volto a encher os olhos com a medicina, entendeu? Que é a hora que eu tenho um senso de propósito no que eu estou fazendo. Porque é muito encantador, né? Se você for ver a medicina do estilo de vida como ela é, o que ela se propõe a fazer, aí você fala, não, era isso. Eu acho que eu tive que passar por toda essa jornada que eu passei como ser humano também, para eu entender isso hoje. O que é fazer medicina do estilo de vida. Doutora, vamos lá então, porque eu acho que até para nós é muito, assim, Novidade. novidade, até acho que na área mesmo, né? Para o Sim. pessoal da área da medicina. O que é a medicina do estilo de vida e como que ela já está, né, funcionando, não só aqui em Três Lagoas, né? Funcionando em todos os lugares. A medicina do estilo de vida é uma área até que não deveria existir. Que digamos que todas as áreas da medicina deveriam ter ênfase na medicina do estilo de vida. Mas como é algo assim, muito amplo, a gente acaba não tendo tempo numa consulta habitual de cardiologia ou, sei lá, de ginecologia para poder abordar todos os pilares da medicina do estilo de vida. Então, acabou tendo essa necessidade de ter uma área médica mesmo. No Brasil ainda não é uma especialidade. Em alguns países da Europa, eu acredito que da Europa, já é uma especialidade médica. É uma tendência que seja uma especialidade médica. E o que que é isso? É uma área da medicina que ela vai tanto tratar quanto prevenir doenças, baseado no que se acredita o que interfere na nossa saúde. Na saúde, não só como ausência de doença, mas como bem-estar físico mesmo. Que seriam... Eu posso continuar? Pode, Pode, por favor. doutora, por favor. Você A não gente fala, tá vocês muito não assim, entendem. ó. Eu fico falando, vocês Não, estão dando palestra, não é um podcast, é uma palestra? não, é que pra gente, assim, como é tudo muito novo, Sim. quanto menos a gente interromper, mais a gente entende. A né? gente está Entendi. aprendendo Fica aqui com aprendendo. Não, fica à vontade. A medicina do estilo de vida, ela estuda os pilares que sustentam a nossa saúde. Então, tem alguns pilares que são diferentes dependendo do país, né? E Uhum. dependendo da escola, mas basicamente alimentação, o sono, o movimento do corpo, né? O estresse, os tóxicos, as conexões sociais e a espiritualidade. São os 7 pilares básicos. Então, a gente entende que se você não está bem estruturado em um, você pode acabar descontando em outro, ou não acabar, ou um desses pilares interferir na sua saúde. Não necessariamente você precisa ter todos esses pilares. Tem pessoas que conseguem se sustentar com 4, 5. Então, Uhum. de repente, você é uma pessoa que é ateu e está tudo bem, Certo. entendeu? Mas É individual, né, é doutora? individual, mas a maioria das pessoas, se tiver todos eles bem estruturados, ela vai ter uma saúde melhor, mais plena. E consegue ter o florescimento que a gente fala, como o ser humano. Que a pessoa se sentir bem, né, dentro do próprio corpo, com a vida que ela leva, ela tem um senso de propósito na vida dela. Sim. Engraçado que a doutora tá falando dos 7 pilares, né? E a gente entrevistou aqui um especialista. Eu vou chamar de especialista. Ele falou que não tem isso na nomenclatura, né? Mas ele é pós-graduado em saúde do sono. Doutor Marcos Doutor Marcos Faria. Faria. Foi ele que... Como que é interessante que, assim, a gente nunca pensou no sono como algo que fizesse sentido para a melhoria da saúde. E com tanta importância, né? Exatamente. Para a E saúde agora a gente está geral. vendo que uma pessoa que tem tanta vivência em UTIs, né, e optou por uma medicina diferente, né, uma novidade,
tá falando que, entre todas as questões, dos 7 pilares ali para uma pessoa ter uma saúde melhor, ter Plena, né? um estilo de vida melhor, justamente a questão do estilo de vida, o sono é uma delas. É, Sono, movimento, que eu acho que enquadra exercício físico, Sim, né? Entre atividade outras física. questões. É, assim, é algo que tem chamado muita atenção, a questão do descansar, né? Sim, e o sono, ele nem é considerado um pilar, é considerado a base. olha Olha isso. aí. O sono é muito essencial. Doutora, mas em linhas práticas, né? Como que funciona isso hoje, por exemplo? A pessoa vai passar por uma consulta, né, com a senhora, e vai agendar. Todos esses pilares vão ser avaliados? Como que é essa avaliação? De que forma mais prática isso funciona, para a gente compreender melhor? Sim, quando a pessoa... Primeiro que, hoje em dia, se a gente for fazer uma consulta de MEV, assim, isso vai demorar umas 4 horas, né? Eu Porque imagino. você vai abordar todos esses pilares. Então, assim, eu tô conseguindo me lapidar em 1h30, 2 horas. Ou vai precisar de muitas consultas, né, para chegar lá, né? E aí tem mais um retorno de 1 hora, então é mais ou menos assim. Aham. Mas a gente tá, graças a Deus, né, que existe a tecnologia que nos auxilia. Então, eu trabalho com uma inteligência artificial, um programa específico de medicina do estilo de vida, que tem vários médicos no Brasil que já utilizam. Então, ele manda um questionário pré-consulta. Então, tem uma IA que vai auxiliando a pessoa a responder as perguntas básicas da medicina do estilo de vida. Então, ele avalia todos os pilares. Então, quando a pessoa chega para mim, eu já tenho uma dimensão de como está cada pilar, né? E tem alguns outras coisas que avalia, por exemplo, tem escala de depressão, de ansiedade, de sono. Então, já tem uma dimensão como que essa pessoa está e quais seriam as deficiências maiores. Uhum. Então, na primeira consulta, eu tento fazer uma abordagem geral de todos os pilares, ter uma noção geral e as intervenções baseadas nos que estão mais deficientes, digamos assim. E o mais interessante da medicina do estilo de vida é que ele trabalha com a ciência da mudança. Hum. Então, é a mesma coisa que você falar assim, mas eu tô cansado do médico me falar que eu preciso fazer exercício físico. Isso aí tá todo mundo cansado de saber que eu tenho que fazer. Tô cansado de saber que eu tenho que mudar minha alimentação. Então, o que a medicina do estilo de vida faz? Ele trabalha com ciência da mudança, que é uma ciência que analisa o comportamento do ser humano e como a pessoa vai conseguir estruturar aquela mudança. Então, eu vou te dar, por exemplo, definir com você as suas metas. Então, por exemplo, o Rogério, você mais ou menos me contou aqui que você não está fazendo nada de atividade física. Como que você acha que você conseguiria colocar na sua rotina uma atividade física? O que seria um passo inicial? Aí você fala assim, doutor, eu acho que eu consigo fazer uma caminhada 2 vezes na semana. Ok. Então, 2 vezes na semana você consegue? Consigo. Quanto tempo? 40 minutos. Em que ritmo? Um ritmo lento. Tá, então tá. Vamos começar 40 minutos, um ritmo lento, 2 vezes na semana. Só a meta inicial. Aí daqui a 15 dias você volta. Rogério, conseguiu colocar essas caminhadas, 40 minutos? O que você acha a gente aumentar um pouquinho? Então, são metas que não são nem tão difíceis, nem tão fáceis. Então, tem uma ciência por trás disso, Mas que são reais, né, que são doutora? Que a pessoa reais consiga cumprir, e né? que a própria pessoa, às vezes, até sugeriu, entende? Que é Uhum. uma coisa construída entre o médico e o paciente. Porque, Seria algo meio que equilibrado na constância. Exatamente. porque você sabe que isso é um problema mesmo. Muitas vezes a gente não tem a ferramenta. A gente até Exatamente. tem a força de vontade de fazer, mas você vai em determinado profissional e às vezes ele te fala o que você tem que fazer, mas ele não te diz como. E realmente isso pode parecer bobo, né? Pode parecer sutil demais, mas é um determinante. Às vezes, quando você sai de lá com uma meta e sabendo o que fazer com a ferramenta certa, é muito mais fácil colocar em prática. Exatamente. A alimentação é algo que às vezes a pessoa vai aumentar coisas para ela comer, não vai diminuir, É. entendeu? Então, por exemplo, a pessoa tem uma alimentação que não tem nada de fibras. Uhum. Você consegue colocar uma fruta por dia? Aí na próxima consulta a gente... Então, são metas graduais e não são coisas assim fora da realidade da pessoa. Tem que estar dentro do contexto daquela pessoa. E tem coisas que fogem até do escopo, talvez até da medicina. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Atendi uma mãe de família que trabalha assim meio período porque resolveu se dedicar aos filhos. Então, imagina o grau de cobrança que tem em relação aos filhos. E aí e ela tá com necessitando emagrecer, com gordura no fígado, com alguns problemas de saúde. E aí, na época das provas escolares, ela fica num nível de estresse tão grande que aí aumenta cortisol, né? Ela não consegue...
ela tem períodos que sai do combinado, né? Da alimentação, não consegue fazer atividade física e tal. Aí, o que a medicina do estilo de vida fala pra gente? Bom, então você tem que trabalhar o pilar do estresse. Uhum. Como que eu vou ajudar essa pessoa? Como? Eu posso até não saber, mas eu tenho que ir atrás. Então, eu combinei com ela. E se a gente fizesse uma rotina de estudos para os seus filhos, que eles estudassem 30 minutos todo dia a matéria que foi dada na escola e fizessem um resumo, para que quando chegasse na época da prova, ele já tenha estudado, seja só uma revisão. Ou seja, não é algo que é apenas para o paciente, mas que envolve todo o contexto do ambiente onde ela está inserida. Todo o contexto onde ele está inserido. E com uma ferramenta aplicada. Exato. Entendeu? E aí, planejamento. vamos fazer uma planilha? Você tem alguma inteligência artificial gratuita instalada no seu celular? Tenho. Então, fala assim, ó, o fulano de tal, meu filho de tantos anos, ele tem tal atividade à tarde, no dia é inglês, no dia é tal coisa, no dia é tal coisa. Tenta me organizar uma rotina que a gente consiga inserir tantos minutos de estudo, ele tem que calcular, né, o tanto que a criança ainda fica concentrada, baseado na faixa etária, na rotina dele. E vamos fazer uma planilha e começar, pelo menos, introduzir. E aí, depois, vai mudando o que não vai dando certo. Então, são várias... você entende como é uma coisa muito ampla? E a parte de acompanhamento é muito importante, porque você não consegue fazer isso tudo num dia, né, numa consulta. Até essas demandas aí, a pessoa nem traz uma consulta inicial, ela vai trazendo durante o acompanhamento. Conforme né? for sendo atendido, né? Tipo, não consegui. Por que eu não consegui? Essa semana eu não fiz nada. Mas por que você não fez nada? Foi semana de prova das crianças, eu fico maluca nessa semana. Então, quer dizer, é algo para a gente trabalhar. Doutora, eu compreendo esse tipo de medicina de estilo de vida como é realmente um atendimento, uma medicina mais holística, né? Ela visa não só a questão física, mas também muito da saúde mental, né? Sim. Ela humaniza mais a completamente questão relacionada. Sim. E aí relação. é possível ligar, então, essas duas coisas. É possível que o paciente consiga ter, né, esse desenvolvimento de ambos os lados, assim, tudo no mesmo, Sim, no mesmo procedimento? Está muito relacionado, né? Está muito relacionado. Então, não tem como você... Não existe o eu-corpo, né? O eu... espírito, o eu emocional. É onde forma o conjunto, né? Então, a gente precisa trabalhar todos os pilares. O pilar do estresse trabalha muito o emocional, né? Sim. O gerenciamento do estresse. Às vezes, o gerenciamento do estresse já envolve outro pilar, que é a atividade física. Exato. Então, ali nos próprios pilares, a gente consegue já... O pilar da espiritualidade, o pilar das conexões sociais... Né? A pessoa começa a se isolar. Cadê a sua válvula de escape? Você tem tanto estresse no seu dia a dia, você trabalha tanto, você tem tantas demandas. Onde você está aliviando seu estresse? O que você faz que você gosta? Eu gosto de fazer, sei lá, eu gosto de jogar futebol, mas eu não tenho tempo. Mas se a gente... E tal dia, tal hora? Será que você não consegue colocar o futebol? Então, você entende que isso vai trazer uma sensação de bem-estar? E que vai, inclusive, ajudar fisicamente, né? Que Porque a pessoa está fazendo uma atividade física, A pessoa está aliviando o estresse no futebol, ela não vai aliviar na cerveja, por exemplo. Ou num prato de comida. Exato. Ou no próprio corpo, de uma outra maneira. Então, não existe algo separado. Está tudo interconectado. Eu quero saber quando é que a gente pode marcar consulta. Eu tô aqui já pensando que dia que eu já vou marcar minha consulta, viu, Doutora, Igor? eu estava pensando aqui de tantas coisas que precisam ser avaliadas nesses pilares, das consultas que você já fez, da sua experiência, né, do histórico de pacientes. Quais os pilares assim que mais aparecem, né, falando num contexto aqui, Três Lagoas, dessa região? Falar, de cada 10 pacientes, 7, por exemplo, um número aqui, né? 7 pacientes têm esse pilar aqui com os mais desequilibrados. Assim, desequilibrados. Eu tenho viés, porque como eu sou nutrólogo, as pessoas me procuram muito por causa da parte de alimentação, né? Mas, digamos que os top 3, o segundo é a parte de saúde mental, certamente. E eu tenho minha cunhada psiquiatra, né? Eu brinco que... Tudo em casa. Tudo em casa. WhatsApp todo dia. Me ajuda em tal caso, me ajuda em tal caso. É um ecossistema ali, médico, Isso aí porque não tem... é uma teia. Às vezes a pessoa, tipo, eu não queria ir, sei lá, um psicólogo. Eu não queria ir no psicólogo aqui em Três Lagoas. Eu não sei o quê. Então, você tenta administrar, você encaminha, mas você tenta administrar um pouco também. Porque se a pessoa confia em você e você consegue resolver, por que não? Né? Você consegue ajudar, às vezes fazer uma indicação de algum profissional, de algum livro, de algum podcast, de alguma série. Tudo soma, né?
Mas a saúde mental é o segundo, com certeza. Eu falei, agora minha próxima especialidade tem que ser psiquiatria. Fica no mesmo consultório. Haja número de CRT. Vai precisar de mais uma parede lá para colocar os certificados. Eu falei assim, gente, eu achei que eu fosse prescrever caneta emagrecedora, eu estou prescrevendo antidepressivo. Mas é como você disse há pouco, né? As coisas, como elas estão linkadas, né? Sim. E é inacreditável como o Igor disse, né? Há pouco também, em relação a esses pilares. Se você não tem todos os pilares minimamente equilibrados, um deles ali vai te fazer acabar tendo dificuldades, né? Um desestrutura o outro. Bom, imagino que... Antes disso, desculpa, ela falou nutrólogo, a questão da nutrologia é o primeiro, né? A questão mental é o segundo. E o terceiro? O terceiro tá entre o sono, eu acho que é o sono. Sono. O sono. Bendito do sono. O sono. O sono que volta com tudo, né? A pessoa chega, às vezes, com a alimentação certinha, atividade fazendo exercício física. físico certinho, não consigo emagrecer. O Dr. Marcos falou muito isso aqui no episódio falou dele. Bastante. Vai lá, tava dormindo 3 horas por noite. Aí... Não, mas pro meu corpo isso tá bom. Eu falei, não, isso... Não é pra nenhum Ela corpo tá bom, né, acostumou a doutor? ficar daquela forma, mas... Não, isso não existe. Nenhum ser humano consegue sobreviver. Não consegue. A gente precisa de descanso. Forma. Né? A hora que tudo acontece, né? Na hora que tem a recuperação, tem a formação, tem tanto a parte imunológica quanto a parte de formação muscular. É a hora que tudo acontece, a hora que você está descansando. Eu queria perguntar a respeito do ineditismo disso mesmo, né? Imagino que, não sei, acho que aqui em Três Lagoas você é a única médica que trabalha com esse... Eu acredito que sim. É uma área muito, muito nova. Nessa mesma escola MEV Brasil, essa semana agora, inclusive, é uma coincidência. A última semana de maio é a semana da medicina do estilo de vida. E vai ter um evento nacional e cada dia vai ser falado sobre um pilar. Eles vão dar todo o apoio de marketing, né? Então, um dia vai ser sono, outro dia alimentação, outro dia, enfim. E aí, no sábado são as conexões sociais e no domingo a espiritualidade, que geralmente é um dia que as pessoas se dedicam mais a isso. E aí, eles pediram líderes regionais. E é uma escola grande, tem mais de 300 médicos, né? Que tem, conforme vai tendo a formação, vai todo mundo para um grupão de WhatsApp. E eles pediram líderes regionais. Eu falei assim, eu acho que num raio de 600 quilômetros, só eu que me inscrevi aqui. O próximo é de Ribeirão Preto e Campo Grande não teve ninguém. E talvez Cuiabá, acho que foi o próximo. Então, assim, é uma área nova. E uma área que não como exige muita dedicação, então... É difícil fazer, digamos assim, né? Você tem que ter bastante experiência também e querer muito fazer isso, porque não é tão simples. E por ser uma área nova, né? Uma forma nova de tratar pessoas, como que as pessoas ficam sabendo que existe, né, esse tipo de atendimento aqui em Três Lagoas, ou, enfim, Brasil afora? Porque... É muito novo, até pra gente que trabalha com comunicação, com informação, a gente não tem tanta coisa assim para poder falar, não vê tanta divulgação. Como que tem sido assim, fazer com que as pessoas encontrem, né, o seu atendimento aqui em Três Lagoas e região? Como que tem sido essa captura, né, digamos assim, dos pacientes para poder ajudar essas pessoas? Eu acho que as pessoas estão chegando em mim através da nutrologia. Achando que é uma porta de entrada. Achando que é uma consulta básica de nutrologia e sai com uma consulta de MEV, que é a medicina do estilo de vida, entendeu? Algumas pessoas até se assustam. Tipo assim, fui buscar prata e encontrei ouro. Imaginei que era tanto. Se assusta no sentido positivo e até certeza. negativo, porque às vezes a gente mexe tanto com tantas coisas, né? Não é de mexer, de aprofundar, é só de perguntar, né? Como que está seu sono? E aí sai um mapa, né? Como eu faço essa parte da inteligência artificial antes, então eu consigo mapear tudo isso. Aí eu coloco os exames, tudo aí solta um mapa da saúde com nota, onde que precisa melhorar, tudo. Então, às vezes, a pessoa só de pegar aquilo, dependendo da situação que a pessoa tá, pode ser muito para ela, sabe? Do nível de estresse, às vezes. Dá uma surtada entendeu? mesmo, fala, tipo assim, caramba. nossa, eu preciso melhorar tudo isso, de repente. Eu achei entendeu? que era só comer diferente, e era comer melhor e dormir. Agora eu já tive paciente que não voltou pro retorno. Então, meu psicólogo brincou, né? A pessoa chega querendo um Fusca, dá uma Ferrari, você tem que maneirar. Tem que ensinar a pilotar a Ferrari, né? Você dá o Fusca primeiro, espera, vê se a pessoa vai pilotar bem, depois você vai... Então, assim, eu tô até isso me ajudou, né, a ponderar.
até que ponto eu vou oferecer, até que ponto tal coisas eu vou abordar. Às vezes eu abordo mais superficialmente, depois no retorno eu volto a abordar, e se a pessoa voltar, a gente vai mais para aquele lado. Porque também tem isso, né? Cada pessoa tem um ponto, né? De Agora, mudança. quando eu imagino que o paciente também compreenda essas ferramentas e consiga, eu acho que colocar isso em prática, o resultado deve ser muito bom, né, doutora? É muito bom. Porque você vai estar tratando ali de todas as áreas, né? Não só da nutrologia, mas todas as áreas, né? Os pilares que você citou aqui no início do nosso bate-papo, mas principalmente numa saúde mais integrativa mesmo, né? Sim. A pessoa ela vai conseguir, tendo saúde mental, tendo saúde física, ser um ser humano mais completo, né? Sim, Com menos dificuldades. A MEV é para todos, com certeza. para todo tipo de paciente. Para todas as pessoas. Pessoas de todas as idades. De todas as idades. Era outra pergunta que eu estava querendo engatilhar aqui, que é assim, tem muito paciente adolescente, criança, que precisa muito desse tipo de atendimento? Tem. Tem Como bastante. que é, assim, o trato entre os pacientes por conta da faixa etária, ele é diferente já por si só. Mas como que é pegar, por exemplo, uma criança lá dos seus 12, 13 anos, um pré-adolescente, e ver que essa criança, essa adolescente precisa tratar de questões como o estresse? Porque uma criança estressada, um adolescente estressado, é porque, assim, os pilares estão ali muito diferentes, né? As crianças, mais uma vez, têm chegado até mim pelo pilar da alimentação. Sim. Não, então, vem pela, às vezes, obesidade, enfim. E aí, a criança, a gente trabalha muito a família, né? Porque a criança é muito reflexo da família. Existe uma raiz ali. Existe uma raiz que está Do dentro da problema. casa. Então, se a criança está dormindo pouco, é porque, às vezes, a estrutura familiar, o momento de interação com a família é à noite, o pai chega em casa às 9 horas, é a hora que a criança tem contato com o pai, ela não vai dormir antes das 9, se o pai chega às 9. Então, assim, tem muita coisa, às vezes, para mudar em toda a estrutura familiar. Então, a criança é um pouco mais complexo até, porque todo mundo está inserido em um contexto, né? Mas o adulto, ele consegue se blindar mais, digamos assim. A criança não, ela está totalmente envolvida no contexto familiar e tem coisas, especialmente tudo da criança, né? Especialmente alimentação, sono. Exercício a mãe consegue, né? Coloca no exercício, leva e pronto. Mas alimentação e sono tem que mudar todo o contexto familiar. Senão a criança não consegue Mais se uma estruturar. vez, não é apenas sobre o paciente, é sobre tudo que envolve essa pessoa, seja o trabalho, escola, faculdade, o ambiente familiar. E até aproveitando esse gancho do Igor, doutora, essa anamnese, podemos dizer assim, do paciente vai ser o mesmo. Ela vai também preencher essa ficha, a inteligência artificial, Preenche. é o mesmo procedimento para Às todos vezes, os pessoas pacientes, de muito, todas as muito... idades. Sim, a criança, ela consegue, às vezes, com o auxílio dos pais, tudo. Às vezes, pessoas muito idosas, porque eu também atendo, às vezes, pessoas que estão se recuperando após um câncer, que perdeu muito peso, que precisa recuperar peso, enfim. Ou alguma doença que levou à perda de peso, ou estão em uso de terapia nutricional enteral, que é por alimentação por sonda. Essas pessoas não conseguem preencher o questionário. Aí, tudo bem, a gente consegue fazer uma outra versão adaptada para essa pessoa, né? Sabendo também que já tem outras limitações, né? Muitos pilares já estão... A gente vai tentar adaptar conforme a necessidade daquela pessoa. Então, se ela não consegue responder o questionário, tá tudo bem. Doutora, bom, entrando na parte final aqui do nosso bate-papo, que tá tão interessante, Não, né, Igor? O tempo voa. Acho que nós vamos ter que fazer mais alguns episódios aqui sobre esse tema, porque é muito interessante mesmo. Só para a gente, assim, compreender, então, esse atendimento, né? Hoje a senhora tem uma clínica aqui em Três Lagoas, as pessoas podem procurar, fazer essa anamnese. Como é que funciona também essa porta de entrada, né? Que às vezes não apenas pela nutrição, né? Pela nutrologia, mas como que os nossos ouvintes aqui, o pessoal que está nos assistindo, consegue ter esse atendimento com a senhora aqui em Três Lagoas? Hoje eu tô lá na Clínica Cicro. Eu tenho poucos horários que eu atendo, porque eu também tenho que priorizar a minha saúde, né? Então, é uma coisa que realmente eu cheguei na medicina do estilo de vida, através de uma mudança pessoal em busca de saúde, de qualidade de vida. Então, não tem sentido nenhum eu trabalhar muito, né? Então, tem os horários que eu faço no hospital, eu continuo no IML, então eu tenho alguns horários na clínica. E marco no máximo 2 pacientes, assim, porque também é uma consulta bem longa, né? E após a consulta eu faço uma análise, mando o pós-consulta com os combinados.
por escrito, porque em torno de 80% do que a gente conversa numa consulta muito longa, a gente acaba esquecendo. Uhum. Então, eu faço um pós-consulta, encaminho para o paciente. Então, é algo assim bem personalizado, não tem como ser em grande escala. Eu estou na Clínica Ciclo, na Rua Bruno Garcia. Tem as redes sociais também, que tem um link direto no WhatsApp, se precisar. E estou à disposição. Muito Ah, bacana. assim, ela tá falando que marca poucas pessoas por depois desse episódio Eu aqui. acho, né? Eu tenho certeza que Vai vai precisar. precisar abrir um espacinho aí. Ou o pessoal vai ter que ter um pouco de paciência, É. né? Vai aguardar um pouquinho Daqui mais 6 aí. meses tem um horário. É interessante o que a senhora disse, né? A gente tá falando sobre isso, inclusive, aqui, né, nesse episódio. Não adianta também, né? Pegar um monte de pacientes por dia, porque daí o atendimento também vai ser diferente, né? Eu acho que tem que priorizar, primeiramente, a saúde do médico para atender muito bem o paciente. Tá de parabéns por Exatamente. isso, doutora. E a campanha do MEV Brasil, que é da Medicina do Estilo de Vida, da Semana Nacional da Medicina do Estilo de Vida, é o hashtag Faça o que eu digo. Uhum. Então, não adianta eu falar para você, você precisa organizar a sua vida para não ficar tão estressado, trabalhar menos. Se você me vê que nem uma louca trabalhando, se você não me vê Exatamente. fazendo exercício, se você não É. me vê me alimentando bem, então não tem sentido, né? O médico, ele tem que fazer o que O exemplo, né? ele tem que ser o exemplo, né? Exatamente. Passar para o paciente aquilo que ele precisa fazer também, né? Exatamente. Aquilo que, enfim, é o caminho correto para todo mundo. É aquela coisa de eu estou dando aquilo que me faz bem, né? Não é um Exatamente. remédio, não é uma receita pronta, mas é o que faz bem para ela. Ela tem já o estilo de vida, ela já vive e convive nesse estilo de vida e só tá passando adiante. Eu acho que E assim, para finalizar, eu acho que é muito legal eu falar isso, porque faz parte da minha história. Eu usei antidepressivo por 24 anos e usei remédio para dormir por 8 anos, vários que você imaginar. E em 2024 eu consegui finalmente me livrar de todos eles. Não oriento ninguém a fazer isso em casa sozinho. Foi uma luta, foi um processo muito longo, foram 24 anos de terapia e muita medicina do estilo de vida. Então, foi mudança de alimentação, foi atividade física, foi em busca de autoconhecimento, de conexões sociais, de espiritualidade. Então, eu realmente acredito no que eu faço, porque eu sou a prova viva. Que E bacana, doutora. que legal. É bacana. Não, Emocionante ouvir isso. Muito bacana mesmo. eu fico feliz, né? A gente estava comentando aqui, trabalhamos, não juntos, né? Mas no mesmo local, a gente se cruzava sempre, a gente nunca teve a oportunidade de conversar. E aí, é uma coisa que o jornalismo, assim, que é a minha paixão, né? Me proporciona, nos proporciona, é justamente isso aí. 15 minutos de conversa, meia hora de conversa, você já tem aí um histórico de uma pessoa que... Como é bom conversar. Como é bom poder abrir espaço para que vocês conheçam não só a parte profissional, técnica dos médicos, mas também essa parte humana, né? Afinal de contas, são seres humanos cuidando de seres humanos, né? E descobrir essas coisas, né? Muitas vezes você que está em casa aí, que está nos ouvindo, nos assistindo, pode estar tomando antidepressivo, pode estar repleto de problemas, inclusive psicológicos, né? E existe uma saída, né, doutora? A senhora é a prova viva disso. Todos nós, seres humanos, estamos propensos a termos problema, né? Sim. Imagino que todos nós aqui nessa mesa, em algum Bastante. momento, temos ou tivemos problemas. Eu tenho um monte nesse momento. Então, assim, todos nós podemos procurar ajuda e é possível conseguir essa ajuda, né? Eu acho que isso é o mais legal desse bate-papo. Vai ficar uma luz ali de esperança mesmo. Uma luz muito grande de que você também pode ser bem atendido, pode encontrar o seu caminho, né? Que cada pessoa tem o seu caminho, também isso ficou muito claro no nosso bate-papo, é individual o tratamento, né? Você viu que o tempo todo a senhora disse isso aqui pra gente, cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem uma anamnese, mas é possível chegar num denominador quando tudo é levado da forma como precisa, né? Sim. Então, acho que, poxa vida, realmente saímos aqui hoje mais felizes, assim, muito completos mesmo de ver que a medicina está indo por esses caminhos mais humanizados. Parabéns, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Ficamos felizes com a sua participação. Só para, antes da gente finalizar, a doutora comentou sobre burnout. E eu estava vendo esses dias um outro podcast sobre burnout. Uhum. Eu não me lembro agora, fugiu o nome daquela jornalista que era apresentadora do Tempo, da Globo. Ela escreveu um livro sobre burnout que é contando a história dela sobre... E hoje ela dá palestras. Acho que é a Isabela Camargo. Eu acho que se eu não me engano. E ela fala justamente sobre a questão da transição da carreira. Sim. Da importância de você olhar e falar, eu amo isso, mas isso está me fazendo mal. Exato.
né? Então, é um tema que ainda dá pra gente trazer aqui, Com pra certeza conversar bastante a traremos, isso respeito. aí é muito importante. Obrigado, doutora. falar. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi um Parabéns, prazer. doutora, pelo seu Obrigada. trabalho. Obrigado por ter aceito o nosso convite e conta com a gente Vamos aqui. convidar de novo para vir aqui falar sobre mais. Agora a gente vai ter que pegar um outro tema dentro desse caminho Vamos pegar cada grandioso. Vamos pegar cada Exatamente. pilar aí. Obrigada. Mais 7 encontros. com a doutora Ana Cláudia. Pronto. Vou Obrigada. fazer uma série. Pessoal, muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui, né? E já fica o convite para a próxima semana você acompanhar mais um episódio aqui do Saúde 4.0. Eu e o meu amigo Igor Andrade aqui estaremos muito felizes de ter você conosco. Muito obrigado. São muito bem-vindos sempre. E lembrem-se, na nossa parceria com o Grupo Difusora, com o Estúdio JL, você é o nosso convidado também. Então, manda lá nas redes sociais a sua dúvida, faça sugestões de pauta para a gente trazer convidados do mesmo nível da doutora Ana Cláudia aqui, para que vocês tenham as suas dúvidas respondidas.